Fala, meu povo, é isso aí, a gente tá de volta com mais um vídeo sobre o programa de au pair nos Estados Unidos. Eu gravei um vídeo falando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, até onde eu estou, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição desse vídeo, mas eu falei de uma forma geral como funciona o programa, como que eu participei do programa e tudo, enfim. Inclusive, até gravei 5 vídeos, né? Coloquei no meu canal, no meu Instagram, na verdade, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Esses vídeos estão bem detalhados de como eu me inscrevi, como funciona o processo de au pair aqui nos Estados Unidos, que você não precisa ser rico para morar nos Estados Unidos por até 2 anos, né? Ganhando bem e vivendo uma experiência desafiadora, mas incrível ao mesmo tempo. Então, se você quiser conferir como funciona todo o processo para participar desse programa e as dicas que eu estou dando lá no meu Instagram, corre aqui embaixo, vai lá que você vai gostar demais, vai aprender muita coisa. Então, vamos lá. Eu falei um pouco sobre a minha experiência no primeiro vídeo que eu gravei sobre o programa de au pair, né? Eu falei o que é que eu estava fazendo aqui nos Estados Unidos e tudo. Mas esse vídeo aqui vai ser para a gente falar sobre a minha experiência em si. Quando eu cheguei aqui, eu passei por 3, né, demissões e pedido de demissões, também que a gente chama de rematch no programa de au pair. E, enfim, quero falar delas para vocês também. Mas vamos de início. Quando eu vim para os Estados Unidos como au pair, eu acabei vindo para uma família de 4 crianças, né? Eu quero deixar bem claro desde o início para vocês, inclusive, que eu vou preservar o nome de todo mundo aqui, não vou falar o nome de ninguém, até porque não necessito, só preciso falar da experiência e passar para vocês o que realmente aconteceu, né? Para você não cair nas mesmas coisas, não errar como eu errei também, sabe? E aprender com os meus erros e com os meus acertos também. Mas enfim, eu vim para uma família de 4 crianças, eram 3 meninos, uma de 10, uma de 12, uma de 14 e um menino de 3 anos. Eu vim para essa família, né? E eu fiquei com eles mais ou menos 5 meses. Só que eu tinha um inglês que não era um inglês tão bom, eu me comunicava bem, de certa forma, eu posso falar que eu me comunicava bem, mas a família, na verdade, era pai e mãe, né? A mãe abusava muito, né, do sentido de eu ser muito bonzinho. Por quê? Primeiro que você não tem que arrumar nada de casa que não seja relacionado às crianças. Mas ela me fazia fazer isso, entendeu? E como eu não tinha tanto inglês para argumentar, entendeu? Ela meio que usava disso, sabe? Manipulava as coisas para eu poder limpar a casa, limpar o quarto dela, enfim, né? Às vezes quando ela viajava, acho que 2 vezes que ela viajou, me deixou sem comida em casa, sem o que eu queria comer, no caso, né, só tinha coisa enlatada, né, eles não deixaram, enfim, proteína e outras coisas também na casa, isso foi chato pra caramba. E, enfim, quando ela voltou de viagem, ela me fez trabalhar as horas que eu não trabalhei na semana que ela estava viajando, né, o que é totalmente errado, porque se você trabalhou 20 horas numa semana, você trabalha até 45, mas se você trabalhou 20 horas nessa semana, então, você não precisa trabalhar na outra semana, sei lá, 70 horas para cobrir as 25 que você não trabalhou essa semana, mas eu trabalhei, acabei trabalhando, né? E isso estava me saturando demais, sabe? Eu comecei a melhorar mais meu inglês, conversar mais, mas isso não mudava. Era muito difícil, as crianças eram muito difíceis, eu não tinha privacidade no meu quarto, não tinha privacidade no meu banheiro, não tinha privacidade nenhuma na casa. Ela tinha um horário muito doido para mim, me atrapalhava demais, né? Com os horários, isso foi muito ruim para mim, inclusive, meus intervalos eram fora de tempo, eu estava muito cansado, sabe? Muito cansado mesmo da rotina e, enfim, ela abusava muito, o pai era muito omisso porque ele viajava muito, enfim, e quem mandava em casa era ela mesmo e a filha mais velha que também começou a querer mandar em mim e aí não deu muito certo, né? Não funciona, também a gente não é tão besta assim. Quando eu melhorei meu inglês, né, e fiquei de uma forma que eu conseguia me comunicar muito melhor, eu resolvi, né, procurar família. Eu procurei no grupão, no Facebook, antes de pedir o rematch, de sair da família. Mas eu tava na minha cabeça decidido, porque algumas semanas antes ela mandou e-mail pra mim, muito desaforado, dizendo que se eu não melhorasse meu inglês e não melhorasse o meu relacionamento com eles, porque... Desculpa a palavra, vou até cortar aí. Mas, que não pode palavrão, né? Não quero palavrão aqui, mas enfim. Que se eu não melhorasse meu inglês, não melhorasse o relacionamento com eles, eu teria que procurar outra família que eles não queriam mais ficar comigo. E, enfim, eu fiz tudo que pude, sabe? Sabendo que não tinha falha, não tinha erros meus nesse sentido, em si,
porque eu sabia que estava sendo usado por eles. Nesse caso, estava sendo usado mesmo, sabe? E é uma experiência difícil, sabe? Não vai lhe matar nem nada, não. É difícil passar por essas coisas, mas você aprende também, né? Você aprende muito. Então, por isso que eu falo que esse intercâmbio aqui não é balela, não é brincadeira, tá? Então, enfim, eu vou falar agora o que aconteceu. Eu consegui uma família, né? E quando eu consegui essa família, eu falei com a agência, eu disse, eu não quero mais continuar com eles, né? E a agência me deu apoio. No início, eles meio que falaram, ah, por quê? Eu expliquei tudo, falei com a minha coordenadora, expliquei todo o processo. E eu falei, não vou mais continuar, porque não vale a pena, eles são horríveis, assim, assim, assado, e beleza. Aí fui conversar com ela, né, em casa com a mãe. Falei, olha, não quero mais, porque seus filhos não me respeitam, você não me respeitam, e isso não vale a pena para mim de forma alguma. Vocês tá me tratando dessa forma. Disse, ah, mas a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer melhor para você? Eu falei, nesse momento não pode fazer mais nada, porque eu não quero mais, não vale mais a pena para mim isso. E eu falei, eu recebi seu e-mail, lembra? Eu li aquele e-mail e tudo, mas agora que eu melhorei meu inglês e muitas outras coisas, eu simplesmente não quero ficar na sua casa e eu vou sair. Enfim, fiquei 2 semanas no processo de rematch, né? Mas já tinha encontrado uma família numa outra cidade, num outro estado, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas primeiro, peço você que se inscreva no canal para sempre estar atualizado com o conteúdo que eu posto aqui, tá bom? Conto com vocês, ativa o sininho, curte, compartilha, corre no meu Instagram também, que sempre tem conteúdo bom lá para sempre deixar tudo redondinho, sabe? Um conteúdo complementar lá, outro aqui, e a gente sempre vai engajando as redes para vocês ficarem bem mais informados. Então, vamos lá. Eu fui para outro estado, fui cuidar de 2 crianças, né? Após 5 meses nos Estados Unidos, e cuidava de um menino que tinha necessidade especial, né? E outro menino que era o irmão dele, que era adolescente já, e o menino que tinha necessidades especiais tinha 7 anos de idade. E era incrível, a família muito boa, mãe solteira, muito, muito boa a família mesmo, sabe? Tem alguns pontinhos que tem que se ajustar e tudo, enfim. Mas eu passei quase um ano lá com eles, foi muito boa a minha experiência, eu aprendi demais, meu inglês saiu assim, disparado, igual foguete, né? Quando eu vivi com eles, aprendi muito, fiz uma amizade muito boa com muitos brasileiros, muita gente do bem, muitos americanos também. Aprendi demais naquele lugar. Infelizmente, por algumas questões, a gente veio a encerrar o contrato depois de quase um ano. Eu tive experiência maravilhosa lá, mas a gente teve que encerrar o contrato. Eles acabaram saindo do programa, sabe? Mas, enfim, coisas que acontecem, né, nesse sentido. Essa experiência não tem nem o que falar muito para vocês. Do rematch nesse sentido, mas enfim, a gente encerrou o contrato, só que aí eu não tinha quase nenhuma família no meu perfil, entrou algumas famílias, mas depois eu fiz algumas entrevistas, ou seja, não quiseram falar comigo no processo de rematch, né? A agência me deu um apoio, né? Me deu apoio também nesse rematch, mas eu acabei, né, por uma ironia, uma loucura, assim, do destino, uma amiga minha, que estava em outro estado com a família, e a família dela era minha amiga também, era uma mãe solteira. No mesmo dia que eu falei assim, eu preciso de ajuda para encontrar uma família, ela falou, Cleiton, eu vou te ajudar, do que você precisar, eu vou te ajudar e tudo. E quando foi no outro dia, uma loucura aconteceu isso aqui, tipo assim, eu até hoje não entendo. Os avós e a mãe dela sofreram um acidente de carro na Europa, que eles são de lá. E a avó, acho que o avô ficou em coma e ela teve que ir embora, sabe? E a mãe ficou em coma, na verdade, lembrei agora. E ela teve que ir embora para a Europa e eu acabei indo para essa família. Olha que louca essa história. Parece até mentira, assim, sabe? Mas, tipo, hoje eu tenho contato com ela e tudo, mas ela... Não sei o que aconteceu. Ela acabou indo embora, lógico, né? Ficou bastante abalada, foi cuidar da família e eu fui para essa família, né? Que agora eu vou falar também uma coisa que eu passei lá. Nessa família eram 2 crianças, né? Uma tem necessidades especiais, a outra criança não tinha necessidades especiais. Os dois tinham, um tinha 6 e o outro tinha 3, quase 4 anos. 4 anos, mais ou menos. Mas enfim, a experiência era boa, né? Apesar de que foi boa, inclusive, apesar de que o menino que tinha necessidades especiais às vezes era um pouco agressivo, mas isso é totalmente compreensível, sabe? Eu não tenho como julgar uma criança que tem necessidades especiais, se ela ser agressiva ou não, né? Quando ela não tem controle sobre suas emoções, suas ações, em muitas das vezes. Mas, enfim, eu passei um bom tempo com eles, eu acho que passei uns 4 meses, inclusive, com eles.
né? E, enfim, eu presenciei, né, relacionamento, entre aspas, meio tóxico, né, da mãe com o namorado, sabe? Eu tive que presenciar certas cenas, como o namorado batendo na porta e falando que queria voltar, aquele negócio todo, e eu ter que me fingir de doido. Até o namorado tá vigiando a casa pra ver se ela tava em casa ou não, sabe? E isso foi bem chato pra caramba, né, nessa família que eu vivi. E, enfim, talvez seja porque a gente porque éramos amigos ou não sei se confundiu um pouco, mas enfim. Eu tenho um relacionamento muito bom com as crianças, né? Cuidava muito bem das crianças e tudo, mas só que, por incrível que pareça, a mãe às vezes dava umas loucuras nela, assim, por exemplo, ela... O pai às vezes dividia o fim de semana com ela e tal, pegava as crianças e tudo, e beleza, né? Eu não trabalhava fim de semana, mas, por exemplo, teve alguns fins de semana que o pai só trouxe a criança em casa, eu tava só, e eu falei, o que é que tá acontecendo? Tipo assim, né? Disse, não, tô trazendo as crianças e tal, né? Já acabou o meu horário, não sei o quê. Ah, beleza, né? E aí eu falava com ela, falava, não vou estar em casa hoje, eu tô numa reunião de negócios, sendo que eu sabia que era mentira, que ela tava em paqueras em outras cidades. Muito doido isso. E, enfim, a, eu tinha que trabalhar, ficar um overnight com as crianças, não ganhar nada mais por isso, sabe? E ele era do nada, assim, sem aviso prévio nem nada. E quando eu reclamava, igual eu falava assim, você tem que me avisar antes para eu poder me programar. Ela achava ruim, sabe? E eu tentando manter um bom relacionamento, conversar jogo de cintura. Mas isso aconteceu mais de uma vez, ela não queria me pagar, ela achava que estava fazendo demais por mim, né? Inclusive, você vê que loucura, uma vez a gente tava planejando ir pra Flórida, eu, ela e as crianças, todo mundo junto, né? Durante a pandemia mesmo, né? A gente tava planejando ir pra Flórida, pra casa da irmã dela, de carro. E um belo dia, né? A minha namorada tava lá em casa, né? E eu, na verdade, não tava não, ela ia chegar lá em casa. E aí, é... deixa eu só conferir aqui uma coisa, mas enfim. E aí, eu vi ela arrumando a mala, botando no carro e saindo com as crianças sem falar nada comigo. Oh, beleza, eu falei, ó, Thaline. Liguei pra Thaline, eu falei, eu acho que eles estão indo pra Flórida, estão indo viajar. Eu disse, não, menino, tá ficando doida. Ah, beleza, né? Quando foi no fim do dia, ela não me disse nada. Eu mandei mensagem, eu disse, olha, posso usar o carro pra ir em tal lugar? Só que eu sabia, né? Eu já tinha dado essa uma de doida, né? Pra poder buscar essa informação. E ela falou, então, eu tô na Flórida, acabei de chegar na Flórida e tal. Eu falei, oxe, como assim, né? Beleza, né? A sua vida, mas você tem que dar satisfação a quem tá morando na sua casa, né? Você é minha responsável, você é minha sponsor aqui, né? Você é responsável por mim. E não é assim que mantém um bom relacionamento. Você desaparece quando tava fazendo plano de ir todo mundo junto. Enfim. E aí eu falei, me fala quando é que você vai voltar pra eu me programar pra eu não sair de casa. Ela disse, não sei quando é que eu vou voltar. Ela falou. Eu falei, velho, que porcaria é isso, né? Tipo, que relacionamento, né, profissional bosta esse, né? Enfim, foi uma merda isso, uma merda. E aí depois que ela voltou de viagem, tudo voltou toda estranha, toda super estranha. Arrumou um outro namorado, muito doido, sabe? Arrumou outro namorado. E eu vi que a relação não tava muito boa, né? Vi que não tava muito boa, não quero entrar em detalhes aqui, né? Aconteceram algumas coisas lá entre ela e ele que não é da minha conta, mas enfim. E isso afetou meu trabalho, né? Eu já também não tenho muita privacidade lá, né? Era um apartamento muito pequeno. E, enfim, eu trabalhava até mais do que o que era necessário, fazer mais do que era necessário, receber o mesmo, né? Só que eu fazia isso mais pelas crianças, tá? Eu já não era mais bobinho nem nada, estava fazendo isso mais pelas crianças por carinho e cuidado com as crianças. Mas enfim, um belo dia, né? Eu fui conversar com ela para fazer uma proposta para ela me contratar, depois que eu saí do programa, me contratar oficialmente tudo certinho. Ela não gostou da proposta, era muito baixa essa proposta com relação a outras pessoas, né, que fecham negócios aqui depois do programa. E ela falou, olha, alguns dos meus amigos falam que você tem uma vida muito boa aqui em casa, comida, quarto, isso e aquilo.
e eu não sinto que você é grateful, né? Que você é agradecido por isso. Eu falei, isso é sua obrigação. Isso é o programa de au pair, o que ele oferece pra gente, isso é sua obrigação, não ter uma boa vida. E ela por ter uma vida miserável na sua casa, disse, não, só sinto que você não é grateful por tudo que você tem aqui. Porque ela queria que eu trabalhasse de graça, entendeu? Que eu tivesse 24 horas disponível para ela. Aí eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, se não tá bom pra você, me demite, né, peço o rematch e eu vou buscar outra família. Na hora eu falei, na hora a gente acabou com essa conversa e eu entrei em rematch. Na hora. Então foi isso que aconteceu nessa terceira família. Arrumei uma outra família em Washington DC, maravilhosa, 2 crianças gêmeas de quase 6 anos, menino e uma menina. Amo eles de paixão, tenho um relacionamento muito bom com a minha família aqui, né? Eu passei por tudo isso, por todos esses rolês aí. Tive quem me apoiou, minha namorada, outras pessoas, a agência que me apoiou em muitas oportunidades que eu precisei em muitos momentos. Mas, gente, assim, ter medo de rematch é como ter medo de qualquer coisa na vida. Se você parar por causa disso, você não vai avançar, entendeu? Você tem que aguentar as pancadas da vida. Eu não digo nem que eu esquivei das coisas, né? Eu aguentei, fui levando, levava outra, e aprendendo com isso. Que a vida realmente não é sobre o quanto a gente bate, é sobre o quanto a gente aguenta de pancada e continua seguindo para o alvo, seguindo firme e aprendendo, não errando nas mesmas coisas. Investindo em relacionamento, investindo em pessoas, e esse programa faz parte disso também, entendeu? Então, assim, o rematch você não tem que ter, você tem que ter uma boa relação, primeiro. Anota aí, boa relação com a sua coordenadora, boa relação com a sua agência, boa relação de verdade. Tentar ter a melhor relação possível com a sua família. Deixa eu ligar a luz de novo que tive problema na luz, tá? Iluminação. Voltando. Ter uma boa relação com a sua família, tá? Manter a melhor relação possível. Porque se chegar um momento de rematch, pelo menos você sair em paz. Ficar sempre atento aos grupos para conseguir outras famílias no processo de rematch. Eu tive várias famílias no meu perfil de todos os lugares possíveis. Baltimore, Washington, Minnesota, Alaska. Eu queria muito ir pro Alaska. Não foi por algumas razões, né? A namorada também estava próxima aqui, enfim. Mas essa família me encantou muito. E quando eu fui para essa conversa com essa família, inclusive, que eu tô agora, eu fui bem sincero, eu disse, olha, não espere nada de mim, não crie expectativas além das minhas responsabilidades e eu não vou criar expectativas além das suas responsabilidades comigo também. Isso é com relação ao salário, aos benefícios, tudo. Perdão. Não criem expectativas sobre as famílias se vocês nem conversaram e nem acertaram coisas que você está esperando na sua mente. Ah, não, queria que ela me desse um feriado livre. Fala, tá? Não fique criando expectativa de coisas que você nem conversou. Conversa, tá? Tenta chegar no assunto. Tenta ver uma forma melhor de resolver as coisas, tá? Tenha um bom relacionamento. Sempre converse. Se você quer feriado livre, se quer fim de semana, converse com a família. Tenta manter tudo o mais claro possível. Por quê? Você mora com seu chefe e uma vez que a relação se desgasta, você não vai querer acordar e trabalhar, você não vai querer acordar e olhar para a cara das crianças, para a cara da família. Então, mantenha um bom relacionamento. Se tá ruim, não tem medo de rematch. Você menino. Quem me pediu esse vídeo foi a maioria foram meninos, mas isso serve para meninas também. Para meninos por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o processo de rematch é mais difícil encontrar outra família quando você é menino. Mas quando se é bom, quando você tem Deus no coração, faz o certo, tem um perfil bom, uma boa experiência, não tem nada impossível. É difícil, mas você passa por isso, tá bom? Então, gente, essa foi minha experiência nos processos de rematches, de período de demissão e tudo mais, né? E entrando de uma família para outra, essas foram as minhas experiências aqui. Eu espero que vocês aprendam de alguma forma com isso. Corre no meu Instagram. Se você tiver dúvidas, assiste os meus vídeos lá, fala comigo lá, tô lá para te atender aqui também, comenta no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino aí, tem vídeo todo fim de semana sobre coisas interessantes, coisas que valem a pena você assistir e aprender, deixa sugestões, eu vou gravar aquilo que for válido para todos nós, que todos nós possamos aprender, porque toda vez que eu ensino eu aprendo também, e é isso. Eu apanhei muito da vida, aprendi muito, errei. Não vou dizer que todas as famílias tiveram falhas e eu fui o santo, eu tive minhas falhas também. Todos nós somos seres humanos, somos sujeitos a errar. Mas acontece, é isso. Espero que vocês tenham aprendido de verdade. Tamo junto. Fala comigo aí no que você precisar, tá bom? Vou estar aqui para te atender. E se precisar de algum suporte, corre e deixa aí nos comentários ou no meu Instagram.
quero falar para vocês uma coisa que eu estou pensando. Então, se vocês apoiarem essa ideia, eu estou já estruturando isso de criar uma mentoria para o programa de au pair nos Estados Unidos, falando sobre análise de perfil, né, procura de família, minimizar os riscos de estresse e pegar uma família perigo, não pegar a família perigo. Posso também gravar um vídeo sobre família perigo, então me fala se vocês tiverem interesse. Posso montar uma mentoria, né, com valores e benefícios, né, que não sejam altos, que cabam no seu bolso e lhe dê mais conforto e mais suporte na sua experiência. Posso gravar um vídeo também, além da mentoria, falando sobre famílias perigo, né, como evitar elas, enfim. Era isso que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Essa ideia da mentoria veio agora à cabeça, espero que vocês curtam. A gente tá junto até depois do fim. É nóis, valeu, tamo junto.